Imagine um mundo recém-criado, onde os únicos habitantes conhecidos são Adão, Eva e seus filhos. De repente, um crime brutal quebra essa frágil harmonia. O primeiro assassinato da história humana. Caim, tomado pelo ciúme e pela ira, ergue sua mão contra seu próprio irmão e o mata a sangue frio. Abel cai morto no campo. O som de sua vida se esvai e o silêncio pesa sobre a terra. Mas o que acontece depois? Caim é amaldiçoado por Deus e condenado a vagar pelo mundo. No entanto, pouco tempo depois, surge um mistério que desafia a lógica. Ele encontra uma esposa e constrói uma cidade. Mas espere, de onde veio essa mulher? Se até então a Bíblia só menciona Adão e Eva como os primeiros humanos, como Caim encontrou uma esposa, esse enigma tem intrigado estudiosos e crentes por séculos. E hoje vamos explorar essa história sombria e descobrir os segredos que poucos ousam questionar. Antes de continuarmos, já curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais revelações surpreendentes sobre a Bíblia. Agora, prepare-se para mergulhar no destino de Caim. Quero saber a sua opinião. Você já tinha parado para pensar sobre a esposa de Caim? Deixe nos comentários o que você acha dessa história tão intrigante. Será que Caim teve uma esposa de onde menos esperamos? De onde será que essa mulher surgiu? Seria ela uma de suas irmãs? É o que iremos descobrir hoje. Vamos começar com o momento em que Caim matou o seu irmão. O chão ainda estava manchado pelo sangue de Abel quando Caim ouviu a voz que mais temia. Caim, onde está Abel, o teu irmão? Seu coração disparou. Ele sabia que Deus já conhecia a resposta. Mesmo assim, tentou se esquivar. Sou eu que tenho que cuidar do meu irmão? Mas a sentença veio como um trovão. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Caim estava condenado, não apenas a viver com a culpa, mas a vagar pela terra como um fugitivo, um errante sem lar. O solo, que antes lhe dava sustento, agora se recusaria a dar frutos. O mundo se tornaria um lugar hostil, desespero, medo. Pela primeira vez, Caim sentiu o peso do que tinha feito. Meu castigo é maior do que eu posso suportar, ele clamou. Então, um novo temor o dominou. Quem me encontrar me matará. Mas quem poderia matar Caim se supostamente não havia mais ninguém além de sua família? É aqui que as perguntas começam. Se havia outras pessoas, quem eram elas? Como elas surgiram? Seriam filhos de Adão e Eva que a Bíblia não menciona? Ou haveria outra explicação para essa aparente contradição? Deus, no entanto, não permitiu que Caim fosse morto. Ele colocou sobre ele um sinal misterioso, uma marca que serviria de aviso para qualquer um que tentasse fazer justiça com as próprias mãos. Com isso, Caim partiu. Deixou para trás sua família, seu passado e a terra que conhecia. Ele foi para um lugar desconhecido, um território chamado Nod, que significa errante. Mas, se Caim era o primeiro exilado, quem mais vivia lá? Essa pergunta nos leva ao próximo mistério. Quem foi a esposa de Caim? De onde ela veio? Caim segue pelo deserto, rumo a uma terra desconhecida. O vento sopra forte, como se sussurrasse o peso de sua maldição. Ele está só, perdido, mas então ele encontra alguém. A Bíblia nos diz que, em Nod, Caim conheceu sua esposa e teve um filho chamado Enoque. Mas isso levanta um dos maiores mistérios do Gênesis. Quem era essa mulher? Se os únicos humanos conhecidos eram Adão, Eva e seus filhos, de onde ela veio? A resposta pode estar nas entrelinhas do próprio relato bíblico. A Bíblia nos diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, Gênesis 5:4. Mas o texto não menciona todos os nomes. Apenas Caim, Abel e depois Sete são citados diretamente. Naquela época, a população da Terra estava apenas começando. E a única possibilidade lógica, dentro do contexto bíblico, é que Caim tenha se casado com uma de suas irmãs ou sobrinhas. Isso pode soar estranho hoje, mas no início da humanidade não havia outra escolha.
Era a única forma de a raça humana se multiplicar. Mas há mais um detalhe curioso. Caim construiu uma cidade. Uma cidade? Para quem? Para si mesmo? Para sua esposa e filhos? Ou para uma população já existente em Nod? Alguns estudiosos levantam a hipótese de que a humanidade pode ter se espalhado mais rápido do que o relato bíblico sugere, e que outros descendentes de Adão e Eva já poderiam estar vivendo em diferentes partes da Terra. Mas seja qual for a explicação, uma coisa é certa: Caim, o assassino de seu próprio irmão, não só encontrou uma esposa, ele teve filhos, construiu uma cidade e deu origem a uma linhagem inteira. E essa linhagem não seguiria um caminho muito diferente do seu. A linhagem de Caim nasceu sob a sombra de um crime. Seu nome ficou marcado na história como o primeiro assassino da humanidade. Mas o que aconteceu com seus descendentes? A Bíblia nos revela que Caim teve um filho chamado Enoque, e em sua honra construiu uma cidade e lhe deu o nome do filho. Mas essa não foi uma simples cidade. Foi a primeira cidade mencionada nas Escrituras. Com o passar das gerações, os descendentes de Caim desenvolveram a civilização, trazendo avanços surpreendentes. Entre seus descendentes estavam Jabal, o pai dos que habitam em tendas e criam gado; Jubal, o pai dos que tocam harpa e flauta; e Tubal-Caim, o mestre na forja de instrumentos de bronze e ferro. Mas, ao mesmo tempo que essa linhagem se destacava no conhecimento e na cultura, algo sombrio crescia entre eles. A marca de Caim não era apenas um sinal físico, era um legado de violência e corrupção. E isso fica evidente em um de seus descendentes mais notórios, Lameque. Lameque, um homem cruel e arrogante, proclamou que matou um homem simplesmente por tê-lo ferido. Ele não só seguiu os passos de Caim, mas se orgulhou disso. Sua declaração foi assustadora. Se Caim seria vingado 7 vezes, então Lameque será vingado 70 vezes 7. Gênesis 4:24. A linhagem de Caim se distanciou de Deus. A violência se multiplicou, o pecado se espalhou e o mundo mergulhou cada vez mais na maldade. Até que, finalmente, veio o dilúvio. Quando Deus viu que a maldade da humanidade era grande sobre a terra, decidiu purificá-la com o dilúvio. A linhagem de Caim foi completamente apagada da história. Apenas Noé e sua família, descendentes de Sete, o filho que nasceu após a tragédia de Abel, sobreviveram. O nome de Caim, no fim das contas, se tornou um símbolo de rebelião contra Deus. Seu crime ecoou através das gerações e sua descendência desapareceu junto com a destruição do mundo antigo. Mas o que essa história nos ensina? Ela nos mostra que as escolhas de um homem podem afetar gerações inteiras. Caim escolheu o caminho do ódio e da violência, e sua descendência seguiu seus passos, até que não restou mais nada. Agora fica a pergunta para você. Seu legado será de justiça ou de destruição? A história de Caim é uma das mais sombrias e intrigantes de toda a Bíblia. Ele foi o primeiro assassino, o primeiro exilado, o primeiro a carregar uma marca divina. Ele teve uma esposa misteriosa, construiu uma cidade e deixou descendentes que moldaram a civilização, mas que também seguiram seu caminho de violência e rebeldia contra Deus. No final, sua linhagem foi apagada, enquanto a linhagem de Sete sobreviveu através de Noé. E essa história nos deixa uma grande lição. O pecado tem consequências e as escolhas que fazemos hoje podem ecoar por gerações. Caim teve a chance de se arrepender, mas escolheu fugir. E você, que caminho está trilhando? Se esse vídeo trouxe reflexões para você, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e comente aqui embaixo. Qual foi a maior lição que você aprendeu com a história de Caim?
Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.